Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia ali para aquele povo, naquele grande espetáculo no Monte de Sião, ali terreno no Monte das Arábias, porque a nossa Sião é celestial, do alto, a nossa terra prometida, do qual os patriarcas creram, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele não se importou de os chamá-lo de Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, onde sabemos depois de José, aqueles que ali até nos dias atuais, muitos são movidos por inveja, segundo o seu eu, seu orgulho, e rejeita aquele que podia os justificar, do qual ele já dizia: Mulheres de Jerusalém, por que chorais por mim? Antes chorai por vós e vossos filhos, porque ele ali passando pela morte, morte de cruz, aquele que o Pai o enviou, o ungido, o Messias, que já dizia: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas aquele que for menor e ensinar com a verdade será grande no reino dos céus, aonde fez suas aparições há cerca de 40 dias. Sim, porque procurais entre os mortos aquele que o Pai o justificou, aquele que o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, e assim um corpo ele nos preparou para aqueles que também o anjo da morte não os toca, aonde na verdade ele foi consolado para a casa, e aqueles que o rejeitam não há consolação para vós, porque ele já dizia: nem eu vos condeno, eu vim salvar aqueles que estão rumo à condenação, mas aquele que não tem um encontro com ele, os incrédulos, os mentirosos, aqueles que ficam em cima do muro e não se opera a fé segundo dúvida. Os duvidosos ficam em cima do muro, porque estão segundo a meretriz, que Eva seria a mãe dos seres viventes, mas aqueles que reconhecem e estão apartados da meretriz são inseridos ao corpo do noivo, mas os membros da meretriz não são, porque ele jamais vai adicionar um membro da meretriz ao seu corpo. Mesmo que ainda questionavam por que Moisés permitiu a carta de divórcio, e ali ele disse: por causa da dureza de vosso coração. A única forma, na verdade, de divorciar da meretriz e adentrar-se ao corpo da mãe, que se manifestará nas regiões celestiais, onde a nossa Sião é livre, a nossa mãe é livre do alto, é através do noivo, que na verdade nos concede renunciar da meretriz e nos adicionar naquela que é livre, porque aquele que está segundo a meretriz é escravo do pecado, assalariado. Assim como ele dizia que ainda que o Senhor livrou aquele povo da escravidão do Egito, na verdade o vulgo estava entre eles, assim como o seu espírito, desde que saiu do Egito, habitava de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, porque é um coração contrito e arrependido ele não despreza, mas faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos. Não nos entregamos à tentação que sobrevenha da carne, e antes estamos sempre sujeitos ao seu Espírito, que nos mantém selados como cartas invioláveis rumo às regiões celestiais, aonde ele é pronto e experimentado para nos manter apartados de toda injustiça, e até o fim perseverar aquele que nos dará como prêmio da justiça a coroa da vida, a mulher virtuosa para o seu marido espiritual, quando se manifestar nas regiões celestiais,
aonde temos um noivo, um único noivo e suficiente para nos levar, nos conduzir ao casamento, às mansões celestiais, ao nosso marido espiritual, daqueles que estão unidos e interligados num só espírito, num só batismo com fogo, uma unção que despedaça todo o jugo e prepara a noiva sempre purificando e santificando enquanto há tempo para adentrar as regiões celestiais. Assim como aqueles que estiverem unidos à meretriz, haverá choro e ranger de dentes, porque não tem o Espírito como marca, onde homens de fé diziam: recebe o meu Espírito, aqueles que têm o selo para adentrar as regiões celestiais. Assim, os desobedientes, os filhos da desobediência, têm o príncipe do poder do ar para os enviar naquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.